Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por podermos estar nessa noite na Sua presença, te cultuando, Senhor, com músicas, com louvores, Senhor, com uma comunhão tão bonita e tão agradável que é entre esses irmãos e irmãs dessa igreja, Pai. Receba a nossa adoração, Senhor, e nos abençoe nesse momento que estaremos compartilhando da Sua palavra, Pai Santo. Que ela caia em nossos corações, Senhor, cresçam e possam trazer frutos para o Teu louvor e para a Tua honra, Senhor. Me abençoe, Pai. Amém. Gente querida, vamos lá. Quando Jesus foi embora, depois da crucificação, ele voltou, aparece para os seus discípulos. Na hora que ele está lá em cima no monte, para se despedir, para ir embora, para subir aos céus, ele deixa um recado para os seus discípulos. Ele, lá em Atos, livro de Atos 1, ele fala o que nós conhecemos hoje, uma comissão de Jesus. Então temos o texto da grande comissão que fica em Mateus, e temos esse texto aqui em Atos, que fica em Atos 1, escrito por Lucas, Atos 1, verso 8. Mas, isso aqui é Jesus, tá? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então aqui, Jesus promete o Espírito Santo em poder sobre a vida de cada um de nós, para que nós sejamos testemunhas. Então esse poder do Espírito Santo sobre a nossa vida é para que a gente testemunhe de Cristo. E aonde? Na nossa casa, nossa Jerusalém, na nossa Judeia, onde nós convivemos, nosso local de trabalho, nossa escola, nossa academia, Judeia, Samaria, a nossa comunidade, a nossa cidade, e vai crescendo, vai expandindo até confins da terra. Então todos nós temos poder do Espírito Santo para testemunhar de Cristo. E em Mateus 28, 18, 19, tem um termo muito interessante aqui, que Jesus fala aos seus discípulos também, nesse finalzinho de ministério dele entre nós. Mateus 28, ele fala assim: Jesus, aproximando-lhes, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada. Ele começa a frase falando assim: gente, toda autoridade nos céus e na terra, na criação do mundo visível ou do mundo invisível, toda autoridade é minha, foi-me dada. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações. Essa palavra ide, na verdade, é Jesus nos enviando. Jesus nos envia a fazer discípulos, a sermos testemunhas. Esse ide, esse envio, é a palavra usada no latim, cunhada pelo latim, que é missão. Então, na verdade, todos nós temos uma missão, que é fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do tempo. Então, Jesus nos dá o Espírito, nos manda, nos comissiona, nos faz missionários e promete estar conosco todos os dias, ok? Então, a ideia aqui é o seguinte: todos nós somos missionários. Todos nós somos missionários na nossa Jerusalém, na nossa Judeia, na nossa Samaria e nos confins da terra. Amém? Você é um missionário, não se esqueça disso. Missionário não é só aquele que vai lá para os povos não alcançados. Todos nós somos missionários onde Deus nos colocou. Na igreja que você convive, na sua casa, na sua família, na sua escola, no seu escritório, no seu trabalho. Deus precisa, Deus quis e Deus colocou você ali para ser missionário lá. As pessoas que estão em volta de você dependem de você para serem alcançadas por Jesus. Isso é um privilégio, que a Bíblia fala que não foi dada nem aos anjos.
mas foi dada a nós. Então você é um missionário aonde você vive. Com isso, na nossa ideia, que todos nós somos missionários, eu quero convidar vocês a abrir nossas Bíblias no livro de Jonas. Vamos entender um pouco a vida desse missionário Jonas. Toda vez que nós pensamos no livro de Jonas, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é aquele peixe enorme que engole aqui o missionário, o profeta, né? E depois ele sente uma dor de barriga e vomita o cara na praia, não é verdade? Então, começa assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Primeiro, quem que era Jonas? O que a gente sabe de Jonas? A única passagem na Bíblia que fala alguma coisa de Jonas fica lá em 2 Reis. Então, vou convidar você para abrir sua Bíblia lá em 2 Reis, no capítulo 14. 2 Reis 14. Segunda Reis 14, verso 23 em diante, está falando do reinado de Jeroboão II em Israel. Jeroboão II era rei em Israel naquela época, e a Bíblia fala que ele foi um péssimo rei, que fez tudo de errado. Mas o Senhor teve misericórdia do povo, porque o povo estava sofrendo demais naquela época. Então, no verso 25, 2 Reis 14, 25... Deus fala, a palavra que faz o seguinte: e restabeleceu Jeroboão os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu profeta, seu servo, Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gafer. Ou seja, Jonas era um profeta durante o reinado de Jeroboão II. E ele, como profeta, ele era muito interessante. Deus falava através dele para falar com o rei. Deus usava esse profeta para falar com o rei. Então Deus chegava para Jonas e falava: Jonas, avisa o rei lá para atacar aquela região do norte, que eu vou dar a vitória para ele. Aí Jonas ia para o rei e falava: o Senhor falou para você guerrear no norte, que ele vai te dar a vitória. Aí Jeroboão ia com o exército lá, guerreava e restabelecia as fronteiras do reino de Israel no norte. Aí vinha a palavra de Deus para Jonas de novo: Jonas, agora avisa Jeroboão para atacar o leste, que Deus vai dar a vitória para ele, vou dar a vitória para ele no leste. Jonas ia lá no rei: rei, tem outra palavra de Deus para você aqui. Deus agora manda você atacar o leste. Vai e ataca o leste, que ele vai te dar a vitória. Aí o rei com o exército ia para o leste, dá a vitória. E foi assim de todas as vezes, e Deus restabelece as fronteiras de Israel através do rei e através do seu profeta Jonas. Então Jonas passa a ser o profeta da hora. Ele passa a ser o profeta queridão, o profeta das boas novas. O profeta que só trazia palavras boas, palavras de vitória, palavras de conquistas para o rei e para o povo. Então está aqui esse profeta nacionalista que pregava para Israel, esse profeta queridão que todo mundo gostava porque trazia boas novas. Está um determinado dia e Deus chega para ele e fala: Jonas, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Deus chega para ele e fala: Jonas, ide para Nínive. É o ide que Jesus nos manda Jonas agora. Ele comissiona, ele dá uma missão para Jonas. Só que dessa vez não é mais para falar com o rei Jeroboão. Dessa vez não é mais uma mensagem de boas novas. Dessa vez não é mais dentro da zona de conforto de Jonas. Deus fala para ele: vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Ou seja, Jonas, vai na cidade agora, seus piores inimigos, no povo mais cruel que existia naquela época, povo guerreiro, povo de fama, destruidor, povo que matava, entrava, dominava, matava as pessoas, faziam pilhas de cabeças na entrada da cidade, só para mostrar a malvadeza, o poderio, a força desse povo. Os assírios, inimigos de Israel.
Deus fala para ele agora: Jonas, vai pregar destruição para a nação dos seus inimigos. Agora já não é mais no povo dele, no povo de Israel, e já não é mais uma palavra de esperança, uma palavra boa. Agora é uma palavra de juízo. Clama contra Nínive. Clama contra Nínive. E no verso 3 fala que Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Muitas vezes na nossa vida nós somos confrontados, não é verdade? Com decisões que a gente tem que tomar, e muitas dessas decisões nos tiram da nossa zona de conforto, daquilo que nós estamos acostumados, daquilo que nós conhecemos bem, daquilo que nos traz segurança, aquilo que nós fazemos de bom. Muitas vezes algumas decisões nos levam longe desses lugares. E realmente é muito difícil a gente abrir mão do nosso conforto, da nossa rotina diária, para fazer alguma coisa que não seja da nossa vontade. Então a palavra fala que ele foge, mas ele se dispõe e vai, mas para fugir da presença do Senhor, ele vai para Tarsis. Nínive representa para Jonas tudo de ruim. Inimigo, povo bárbaro, violência, medo, insegurança, incertezas. E Tarsis era a cidade oposta geograficamente, que fica no sul da Espanha, perto de Gibraltar, aquela região, mas é uma cidade oposta no sentido que também Tarsis era uma cidade alegre, uma cidade próspera, uma cidade rica, uma cidade de navegantes, de minério, cidade de oportunidades. É a mesma coisa se falasse para você ir hoje para Disneylândia, para Orlando. Era uma cidade que representava coisas boas. Então, ele está diante de duas escolhas. Nínive, uma vida de total dependência do poder de Deus, e Tarsis, uma vida de ilusão, onde eu posso controlar meu próprio destino. Uma vida de ilusão em busca de prazeres momentâneos e passageiros. Então, como o profeta, como nós, muitas vezes nos encontramos nessa mesma bifurcação em nossas vidas, a palavra continua dizendo no verso 3 que ele, tendo descido a Jope, achou um navio que ira para Tarsis. Pagou, pois, a passagem e embarcou nele. É interessante que não importa se você está indo para a sua Nínive ou indo para a sua Tarsis, há sempre um preço a ser pago. Não interessa, não faz diferença se você está em obediência ou desobediência a Deus, existe uma recompensa, um preço a ser pago por causa da sua escolha. Se você escolhe obediência, mesmo que aquilo possa representar o seu temor, o seu medo, existem bênçãos, existem recompensas, existe a certeza que Deus está te abençoando e caminhando com você. Se você escolhe prazeres momentâneos, prazeres desse mundo, uma vida ilusória que você acha que consegue controlar, existe um preço a ser pago, porque você está caminhando contra, em desobediência à vontade de Deus. Então, não importa a sua decisão, é sempre um preço a ser pago. Mas uma coisa é você estar em obediência e a outra em desobediência. E o verso continua dizendo: pagou a passagem e embarcou nele para ir para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. O navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus. Gente, se você for fazer um dia um cruzeiro ou passear de barco, e os marinheiros e o capitão do barco estiver desesperado de medo, dá um jeito aí de se acertar com Jesus, que a coisa não está bem, cara. Porque marinheiro, capitão de barco, esse pessoal que vive no mar, numa tempestade, para eles estarem com medo, é que a coisa está ruim, a coisa não vai bem. E aqui está falando
que Deus lançou uma tempestade sobre o mar, um vento, e os marinheiros estavam cheios de medo e clamavam cada um a seu Deus. Olha que interessante, aqui são pessoas que não conhecem a Deus, não conheciam o Deus de Jeová. São pessoas que estão clamando, desesperado, em busca de um Salvador, em busca de alguém que possa salvá-los. E estão clamando, desesperados de medo, cada um clamando a seu Deus. E aí o que eles fazem? Eles lançam ao mar a carga que estava no navio. Ou seja, quando nós estamos passando, atravessando de frente por situações difíceis, crises profundas em nossas vidas, até aquilo que é mais precioso para nós perde o valor, perde o sentido de ser. Para esses navegantes aqui, para esses marinheiros, a carga que o navio transportava é o ganha-pão deles. Eles trabalhavam com navios de transportar cargas e pessoas, a ponto de pegar a carga e jogar ao mar, lançar aquilo que era de valor para eles fora, abrir mão das riquezas para tentar sobreviver, para tentar passar aquela tempestade. Então, toda vez que nós enfrentamos momentos difíceis em nossas vidas, aquilo que tem valor, aquilo que tem prioridade para nós, perde o seu valor, perde sua prioridade. Por isso eu acredito que esse texto está nos convidando a examinar as nossas prioridades em vida, para nós pensarmos o que está em primeiro lugar, o que vem em primeiro lugar, o que é mais importante para mim, aonde eu coloco meu tempo, aonde eu invisto meus talentos, meus dons, meu dinheiro, quais são as minhas prioridades. E aqui fala que eles jogaram tudo ao mar para aliviar o peso dela. Jonas, aqui o missionário, né, o profeta, porém havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Tenta imaginar isso. Você está num barco, no meio do mar, maior tempestade rolando, aquele barco pronto para afundar, para virar, água caindo, entrando no barco, todo mundo no conversa, na maior reunião de oração possível, clamando cada um o seu Deus. E aquele que tem a mensagem de salvação dorme. Aquele que traz a mensagem confiada por Deus a ele, o missionário, no fundo do porão, completamente alienado, tudo que passa em volta, completamente desconectado. Ou seja, quando você está longe de Deus, quando você está caminhando para a sua Tarsis, em busca de coisas que te trazem prazeres momentâneos, até a crise do seu vizinho, da sua família, até a crise dos problemas que as pessoas enfrentam, não tem importância nenhuma para você. Olha como é interessante esse texto. Enquanto você estiver caminhando para longe de Deus, se estiver em pecado, em desobediência, o que o seu vizinho, o que o seu parente, o que o seu filho, o que a sua filha, o que o seu pai, o que o seu colega de escola passa, as crises que ele enfrenta, não tem significado nenhum para você. O profeta dorme no fundo do barco, no pior lugar do barco, que na hora que entra vai ser o primeiro a encher de água, com sono completamente desconectado de tudo. As pessoas clamando por salvação, e nós que carregamos a palavra de salvação, nós que temos essa palavra dentro de vasos de barro, essa palavra preciosa, como o profeta Paulo, como o apóstolo Paulo fala, nós desconectados, dormindo. Chegou-se a ele o mestre, verso 6, chegou-se a ele o mestre do navio. Ele disse: que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim, esse seu Deus, esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Até o capitão do navio, desesperado, não consegue entender por que aquele cara está naquele sono suicida no fundo do porão. O que está acontecendo com você? Que você está vendo tudo isso aqui, nós estamos prontos para morrer, e você está indiferente à nossa crise, você está indiferente.
se nós vamos perecer ou não. E diziam uns aos outros, verso 7, lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Deus é um Deus soberano. Deus é o Deus que chama o profeta, que chama o missionário. Deus é o Deus que envia. Deus, Ele usa a criação dele, que pertence a Ele, a própria criação dele, o vento, o mar, a terra. Ele usa soberanamente tudo em favor dos propósitos dele. Aqui, ele usa a sorte. Ele é soberano sobre a sorte. E a sorte aponta para Jonas. E lançaram sorte, e a sorte cai sobre Jonas. Verso 8. Então eles disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és? Jonas, quem é você? O que está acontecendo entre nós? Por que estamos sofrendo isso? Quantas vezes, gente, nós já participamos de conversas com colegas de trabalho ou em qualquer lugar, que as pessoas puxam assuntos sobre crises pessoais que estão vivendo, ou sobre cristianismo, ou sobre salvação, ou qualquer tema nisso, e a gente, meio que sem graça, a gente se esquiva e não responde, muda de assunto, ou faz uma abordagem completamente politicamente correta, mas a gente não fala, não traz a mensagem, não entrega a mensagem. Aqui as pessoas estão clamando, como essas mesmas pessoas clamam conosco. Pô, já estou com um problema sério em casa, minha filha está doente, está passando por uma séria crise, meu marido está aí em crise financeira na empresa, desempregado. Gente, está tão difícil. E nós somos incapazes de parar e falar de Jesus, e orar, e mostrar amor, e caminhar junto. É a mesma coisa que acontece com Jonas. Jonas está lá, paradão, na dele, e o pessoal pergunta, quem que é isso? Quem é você? E olha a resposta de Jonas, que interessante. Verso 9. Jonas diz, eu sou hebreu, ou seja, ele usa esse termo hebreu, é o termo da etnia dele. Ele não fala que ele é judeu, ele não fala que ele é israelita, ele fala, sou hebreu, sou caucasiano. Ele não fala o termo que ele usa aqui não diz que ele é do povo escolhido, não revela que ele é do povo de Deus. Ele usa apenas uma etnia para responder, como se estivesse querendo ocultar ou com vergonha. Ele fala assim, eu sou hebreu. Verso 9, eu sou hebreu. E temo a Jeová. Senhor, com letra maiúscula aqui, é a tradução de Jeová. O Deus do céu que fez o mar e a terra. Jonas fala assim, cara, você está vendo o que está acontecendo aqui? Está vendo essa tempestade? Está vendo o céu aí abrindo, caindo água na cabeça da gente, quase o barco virando? Está vendo o vento? Está vendo o mar? Está vendo a terra? Esse é meu Deus, o que criou todas essas coisas. O meu Deus é o Deus que criou essa tempestade. Esse é meu Deus. Então os homens ficaram possuídos de grande temor. Eles disseram, que é isso que você fez, Jonas? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele não havia declarado. Ou seja, Jonas já havia dito para eles que aquilo que estava acontecendo porque ele fugia do Deus que criou todas as coisas. Verso 11, disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se é tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe Jonas, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que é por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Imagine você
como missionário, como profeta de Deus, falando isso para um povo desesperado do seu lado. Me joga no mar, porque eu sou a causa do seu sofrimento. Me joga no mar, porque isso que está acontecendo por minha causa, porque eu resolvi desobedecer e fugir da presença de Deus. Imagina a consciência de Jonas. Por um lado, ele sabe que foi por causa dele, mas por outro lado, ele prefere ser jogado ao mar, morrer, do que se arrepender e voltar para Nínive. Olha que loucura, gente. Nós estamos falando do profeta de Deus, do missionário, do enviado de Deus. Prefere morrer do que pregar a palavra que Deus tinha entregado a ele em Nínive. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Toda vez que nós enfrentamos crise, pelo menos eu sou assim, cada vez que abate uma crise na minha vida, eu tento com minhas próprias forças, com a minha própria inteligência, com a sabedoria, tento resolver. A primeira coisa que eu faço, parar meio friamente, olhar as possibilidades, o que está acontecendo, e eu mesmo tento resolver, e tento, até que quando o negócio está quebrado mesmo, não dá, e eu, Senhor, socorro, me ajuda aqui. Socorro, Senhor. E é a mesma coisa com todos nós, é a mesma coisa com Jonas e com aqueles marinheiros. Diante da crise, os marinheiros tentam, se esforçam para remar, para sair da crise, para fugir da tempestade, mas não podiam. Quando a crise se abate, meu irmão, é ajoelhar e pedir ajuda. Ajoelha e pede ajuda. Se arrepende do caminho que você tomou e volta. Se arrepende e peça perdão. Porque não adianta você se esforçar. Que nem a areia movediça. Quanto mais você se esforça, mais se afunda. Então, verso 14. Clamaram ao Senhor. Aqui quem está clamando não é o profeta. Aqui quem está clamando são os recém-convertidos. É o pessoal que ouviu pela primeira vez de Jeová, do Deus de Israel. É esse pessoal recém-convertido que clama ao Senhor, dizem: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida desse homem, e não faças cair sobre nós esse sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como aprouve. Olha que confissão de fé, acho que nem o Westminster é bom assim. Confissão de fé. Eles entenderam que existia um preço a ser pago pela vida desse profeta, que se eles jogassem, matassem o profeta, eles seriam amaldiçoados. Então eles clamam, Senhor, que livra, tira essa maldição de cima da vida deles, porque eles mesmos falam, porque aprove a Ti, Senhor, esse Deus que é soberano, aprove a Ti, Senhor, que Tu fez o que o Senhor quis fazer. Eles entenderam que Deus era soberano, que nada escapa da vontade de Deus, que aquilo estava acontecendo por causa da soberania desse Deus. Eles só pedem unicamente que Deus não coloque a culpa da morte de Jonas sobre a vida deles. Verso 15: E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar de sua fúria. Imagine só, gente. Pegaram Jonas, morrendo de medo, todo mundo apavorado, acabaram de ouvir o evangelho ser pregado, recém-convertido, não sabendo o que fazer, jogam o profeta no mar, o profeta bate no mar, acaba a tempestade, acaba a crise. Cara, eu fico imaginando o temor. O verso 16 fala assim: temeram, pois, esse homem em extremo ao Senhor, a Jeová, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Imagine o temor deles. Primeiro o medo da tempestade, depois o medo de saber que tinha sido por causa de Jonas, que o Deus de Jonas que criou tudo aquilo, inclusive a tempestade. Depois saber que eles tinham que matar Jonas, tinham que jogar Jonas no mar. E depois que joga Jonas no mar, o mar se acalma. Nós estamos falando de gente que não conhecia Deus. O temor que tomou o coração deles.
E é interessante a gente pensar que esse povo, esses marinheiros, essa tripulação foi salva, apesar da desobediência do missionário, apesar da desobediência de Jonas. Muitas vezes a gente acha assim, a gente toma decisões da própria cabeça, a gente vai para as nossas Tarses, e as pessoas que estão perto de nós vão aceitando Jesus, vão se convertendo, e a gente acha que está no caminho certo, só porque Deus está nos usando para alcançar outras pessoas. E aqui, segundo esse texto, está falando que não, que Deus é soberano para salvar quem Ele quer, e nos usa mesmo na desobediência. Deus salvou aquela tripulação, mesmo com o profeta Fujão, com o missionário Fujão. Olha que interessante, gente. A gente acha que para falar de Jesus a gente precisa estar 100%, que a gente precisa estar com a vida correta. Então, Deus é tão soberano, tão poderoso, que Ele usa, mesmo nós, mesmo eu e você, cheio de falhas, cheio de pecados, para alcançar quem Ele quer. E deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites. Interessante que esse livro começa, esse livro de Jonas começa com Deus chamando Jonas. Jonas foge. Agora Deus chama o peixe e o peixe obedece. Dá para pensar, né? E o capítulo 2 fala da oração de Jonas. E é engraçado que no verso 7... Até que horas mesmo, pastor? Até que horas? Até 9. Hã? Então, verso 7 é a oração de Jonas. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Jonas está 3 dias dentro da barriga do peixe. Imagine ele naquele meio daquele suco gástrico, aquela coisa fedida, queimando a pele, alga enrolada na cabeça, aquele fedor, aquela restrição, falta de ar. 3 dias. E quando ele está para dar o último suspiro, quando a alma desfalecia, aí ele se volta para o Senhor e ora. Cara, eu me identifico com Jonas aqui nessa passagem sempre, porque eu espero até o último minuto da crise para lembrar, falar, não, espera aí, comecei errado a solução não está em mim, a solução vem de Deus, e orar e me arrepender e pedir ajuda para o Senhor. Então, no último segundo, já dentro do peixe, morrendo lá, asfixiado e digerido, Jonas se volta, se lembra, ora ao Senhor. E os que entraram à idolatria vã abandonaram aquele que é misericordioso. Que é a confissão de pecado, que fala que aquele que busca satisfação pessoal, aquele que busca seus prazeres em primeiro lugar, aqueles que buscam as suas Tarses na vida, a idolatria vã, que ele chama aqui, se esquecem, abandonam a esse Deus misericordioso. Mas a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei e pagarei ao Senhor pertence à salvação. E falou, pois, o Senhor ao peixe. Olha Deus falando com o peixe de novo. E Deus falando com o peixe. E esse vomitou a Jonas na terra. Pois eu vou desafiar vocês a lerem o resto dos 2 últimos capítulos do livro de Jonas, que é muito interessante. É um livro muito atual, embora tenha sido escrito há quase 2.500 anos atrás. É um livro que fala de hoje. Mas é interessante ver que depois Deus ele honra a pregação de Jonas, mas não no sentido da destruição. Ele mostra misericórdia e alcança aquele povo. Então Deus se compadece, Deus ama o povo não alcançado. Por isso Ele envia seu missionário para pregar lá. E o povo ali é salvo. E esse mesmo povo invade Israel e toma Israel 50 anos depois, 60 anos depois. Ele não comete nenhuma daquelas atrocidades que faziam antes. Então é Deus
preparando os inimigos que iam capturar Israel para que não exterminasse o povo violentamente. Olha que complexo essa história. Olha a complexa história de Deus com as nações. Deus poupa Israel, mas antes ele manda um profeta pregar para esse povo se arrepende, e é o mesmo povo que invade e toma Israel 50, 60 anos depois. O povo já calmo, acalmado. O povo que toma, destrói, leva Israel como cativo, mas não comete as barbaridades que costumava fazer. E Deus manda, e Jonas fica indignado com isso, né? Fala, pô, Senhor, sabia, por isso que eu não queria vir aqui, porque eu sabia que você é misericordioso, o Senhor ia salvar essa gente, eu queria que essa gente fosse condenada, destruída. Aí Deus faz subir, crescer da noite para o dia, um arbusto em cima de Jonas, para poupá-lo do calor do deserto. E depois, Jonas lá reclamão, Deus manda um vermezinho para comer a árvore. E no dia seguinte a árvore murcha e morre. E Deus tem um diálogo com Jonas e Jonas com Deus. Esse livro acaba justamente com esse diálogo. Jonas, o missionário rebelde, revoltado, porque ele não tinha visão das coisas que Deus estava preparando para o futuro. Então, a pregação de hoje eu queria deixar bem claro para todos nós que Deus é soberano na minha, na sua história, e Ele é soberano na história da humanidade também. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui 50, 100 anos, mas Deus prepara o hoje para que venha o amanhã. Deus fala com o profeta, assim como Ele fala com o mar, com o vento, com a terra, com peixe, com a planta, com verme, e todo mundo obedece, menos o profeta, que precisa tomar um puxão de orelha para ir lá. Então Deus é soberano na história de missionária, Deus ama os povos não alcançados, e Deus tem uma paciência tremenda conosco, seu Filho Jesus. Amém? Que Deus abençoe, irmãos.